Olá, como é que estão? Tudo bem? Nós estamos a 13 dias, 12 das eleições. Esses dias me perguntaram se eu não estaria colaborando com a eleição do fascista, pregando a abstenção ou o voto nulo. Veja, aos que se comprometem com a ordem, se comprometer com a ordem significa você garantir que a ordem tem as suas consequências normais. O anarquista, ou o libertário, ou aquele que quer uma sociedade autogestionada, ele não tem compromisso com a ordem. Ao contrário daqueles que vão votar, independente em quem votam, eles estão dizendo o seguinte: a ordem deve ser respeitada, a ordem deve ser cumprida. O resultado eleitoral, no caso eleitoral, deve ser sancionado e o eleito empossado. Se você pensar um pouco nisso, você vai ver que aqueles que estão votando na Tebet, ou aqueles que estão votando no Ciro, ou aqueles que estão votando no Lula, ou em qualquer outra candidatura, estão no fundo dizendo o seguinte: nós respeitamos o processo eleitoral, ainda que ganhe um fascista. Nós respeitamos a ideia de que uma determinada parcela da população possa colocar no poder um Hitler, um Mussolini, desde que eleito. Nós acreditamos que foi justo, que é correto. O paradoxo da tolerância, não é? Que se você é muito tolerante, você tem que tolerar o intolerável. E o intolerável acaba resolvendo não te tolerar. As candidaturas fascistas, desde a presidente da República até a de deputados federais, elas representam o que há de pior na ordem. Toda ordem implica alguma obediência, como a gente já falou aqui. O cara que participa do processo eleitoral, ele está dizendo que ele concorda e vai obedecer o resultado. O fascista, ele acredita na ordem. E ele acredita na ordem mais radicalmente porque ele não acredita na ordem de muitos. Ele acredita na ordem absoluta, na ordem que é construída para ordenar, para obrigar e para impedir qualquer tipo de divergência, qualquer tipo de diferença. E com isso ele constrói um Estado autoritário, né? Todo Estado é autoritário em geral, mas uns mais, outros menos, porque todo Estado depende da obediência às leis, à ordem, ainda que ela lhe prejudique. Ora, quando eu digo que eu não vou votar, que eu vou me abster, ou que eu vou votar nulo, ao contrário, eu não estou contribuindo com a eleição do fascista.
eu estou contribuindo com a consciência de que nós devamos desobedecer às ordens. Que este tipo de ordem é a ordem do capital. É a organização, é o ordenamento jurídico que usurpa o direito natural de vida para garantir essa usurpação através de uma legalidade, seja ela qual for. Seja a lei constitucional, seja as leis ordinárias, seja as leis especiais. Nós já somos obrigados, de certa forma, a viver sob essa ordenação. Não é? Agora, no momento em que as pessoas acreditam que 5 minutos ou menos é o preço da sua participação popular, é o preço da sua cidadania, e que em 5 minutos, que é o tempo que você vai lá para votar e vota, tal, você então está contribuindo para a mudança desse país, para melhorar o país ou coisa parecida, você está se esquecendo que esses 5 minutos são fundamentais para legitimar o sistema de ordenança, o sistema de servidão. E que você produz essa servidão quase que voluntariamente. Eu não digo voluntariamente porque você é obrigado pelas condições de vida. Você não trabalha porque quer, você trabalha porque se você não trabalhar você morre de fome. Você não obedece às leis para o que você quer, você obedece às leis. Se você não obedecer, você vai para a cadeia. Aqui até o voto é obrigatório, serviço militar é obrigatório, a polícia entra na sua casa, na casa das favelas, bate na porta, arromba, mata, e aí se culpa, é claro, um indivíduo qualquer vestido de farda e tenta se isentar a corporação de forma geral, mas a corporação de fato ela não tem culpa. A corporação serve a um sistema legal excludente. E quando eu estou votando nesse sistema legal excludente. Eu estou dizendo que essas forças armadas, essa polícia, esse poder judiciário, esse poder executivo, esse legislativo ultraconservador, que flexibilizou todas as leis trabalhistas, que permitiu um trabalho quase escravo, retomando a ideia de escravidão lá do passado. Quando eu estou votando, eu estou dizendo tudo isso, eu estou dizendo que eu concordo com tudo isso. A forma de você, neste momento, e apenas nesse momento, dizer não, eu não concordo com isso. Não é dizendo aqui que votar no Lula não é bom. Claro, se você for votar, é melhor votar no Lula, então, qualquer coisa aí contra o fascista. Mas quando você faz isso, você vota na ordem. Todos os partidos de esquerda ou de direita são partidos da ordem. E você está votando na continuidade do seu servilismo. Ou seja, que você não tenha nenhuma garantia de vida que possa ser feita, essas garantias, por você mesmo, ou pela sua comunidade, ou pela sua organização social, política. Então eu quero deixar claro aqui que quando eu estou pregando, e prego mesmo, o voto nulo, ou abstenção, ou voto branco, se você quiser votar branco, eu não estou falando que este candidato tal é pior ou melhor do que o outro. Eu estou falando que você, que aqueles que querem uma mudança radical na sociedade não devem se comprometer com a ordem, não deve se comprometer mais do que já é o necessário com a ordem política estabelecida.
É essa a relação. E é claro que quem vai votar, o melhor seria a abstenção, né? Mas a abstenção significa um monte de problema para um monte de gente. Então tá bem, então vai lá, quer servidor público, precisa votar, vai lá, vota, né? Mas vota nulo, vota em protesto, vota contra essa ordem, contra o capital e contra qualquer reforma do capital que não produza real igualdade, real liberdade. Nós não podemos mais esperar que um acordo da burguesia ou um acordo entre a direita, né, seja capaz de nos tirar dessa situação de extrema pobreza em que o país vive, sem mexer na grande riqueza concentrada na mão dos poucos ricos que tem nesse país. Então, é claro que isso não é um passe de mágica, não é? Isso é só uma posição de protesto, e que não há passe de mágica. Ou você se reúne no seu bairro, ou você organiza um outro tipo de sindicato, porque esses sindicatos são atrelados à forma estatal organizacional, à hierarquia, e produz sempre uma relação de poder contra o trabalhador. Ou você produz novas formas de luta e vai lutar contra o capital, ou nós vamos acabar do mesmo jeito que nós começamos, escravos do capital. Não vote. Se recuse. Desobedeça. Um abraço.